Salve galera, Rafael Fi aqui no Teologia em Hollywood. Hoje para dar então o meu saldo final à série live action do One Piece e comentar um pouco sobre a polêmica racial que girou em torno do bando do Arlong. Só dois avisos aqui rápidos e importantes. Primeiro, essa vai ser uma análise com spoilers, né, já que eu vou comentar toda a série e todos os episódios ali, então eu já entrarei em spoilers aqui. E segundo, essa vai ser uma análise de um fã, então eu vou comparar bastante aqui com o material original, dando a minha opinião, né, mencionando aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou. Então você que é fã, chega comigo, vamos trocar essa ideia. E você que talvez não conheça a obra original, fica aqui também, talvez a título de curiosidade, para você ver ali a comparação com o anime, o mangá, como é que funcionaram as coisas e a diferença para a série. E vamos chegar nessa aí, para trocar essa ideia então. Já adianto aqui também que eu gostei da série. Já quero falar aqui a nota que eu dou, uma nota 8 para a série One Piece, né? Bom seria que todas as adaptações ali de animes e de jogos fossem desse nível para cima, né? Inclusive essa adaptação do One Piece em específico é uma das mais difíceis, né, de acontecer, por todo o lore, por todo o universo ali icônico de One Piece ali. Foi uma das adaptações mais difíceis que mais causou medo ali nos fãs para essa adaptação, mas que bom que a série assim, ela alcançou um reconhecimento gigantesco. Ela ficou em primeiro lugar ali já na primeira semana em mais de 80 países, ultrapassando ali a série da Vandinha de Stranger Things, o que me deixa, né, muito alegre ali com o reconhecimento da obra, de várias pessoas se achegando então a essa nova plataforma, a esse novo formato ali no universo de One Piece. Então vamos começar pelos pontos positivos, né? Eu já mencionei no meu vídeo passado sobre os cenários ali que ficaram impecáveis, já dava para fazer um museu só com essa primeira temporada aqui. E eu, nossa, gostaria muito de visitar ali todos os ambientes que foram feitos para essa primeira temporada. As lutas, as coreografias foram também impecáveis, uma melhor que a outra, foram muito boas. O bando do Chapéu de Palha, a dinâmica entre eles é simplesmente fenomenal, assim, a sincronia que eles têm, as energias, tanto dentro de tela como fora de tela, né, os bastidores ali que a gente pôde assistir, a sincronia entre eles é simplesmente fantástica, eles funcionam muito bem juntos. Um dos pontos que eu acreditei que ia me incomodar bastante na série é o figurino, né, eu achei que ia me incomodar bastante ali, tanto pelas roupas, pelas caracterizações, etc. assim, mas e ficar bastante com aquela impressão de que é um cosplay ali aparecendo na tela e etc. Mas até que não me incomoda tanto, até que eu achei que iria me incomodar mais. Talvez alguns personagens causem maior estranhamento num primeiro momento, mas é uma coisa ali que com alguns minutos de tela você já fica ok com aquilo. Então, por exemplo, a personagem ali que mais me incomodou foi a irmã da Nami, a Nojiko, né? Com aquele cabelo azul assim, num primeiro momento você olha assim, mas assim, em pouquíssimos minutos ali eu já me acostumei, já comprei a personagem, tudo fluiu muito bem, assim. Então essa parte da caracterização dos personagens também muito positiva. Eu achei que não ia funcionar, mas funcionou muito bem. E o dinamismo ali da história também funciona demais. Para quem conhece o anime, sabe que ali no começo ele é muito arrastado, é muito difícil de acompanhar ali o começo do One Piece, tanto que quando a gente incentiva para alguém começar a assistir o anime, a gente fala, então calma, tenha paciência ali com o começo, vai ficar bom a partir do episódio X, né? Então, porque o começo ele é bem arrastado, ele é bem difícil, mas a série ele conseguiu trazer um dinamismo fantástico ali para o desenvolvimento da história, embora, é claro, ela falhou em alguns pontos. Então por isso que eu já deixei aqui a minha nota clara aqui, que eu gostei sim da série, mas eu vou pontuar justamente bastante daquilo que eu acredito que não funcionou. Então vai parecer aqui que eu odiei a série, mas por favor, não é isso. Eu gostei muito da série, mas eu acredito que tinham muitas coisas que poderiam sim ter tido um carinho a mais, um carinho especial ali, e que deixaram a desejar em algumas partes, em alguns pontos, né? Então eu vou comentando aqui por personagem e também ali por arco que aconteceu na série. Vamos começar pelo protagonista, o Luffy, né, que
Bom, simplesmente ali o ator, ele é incrível, ele é impecável, né? O Nhaque. Não sei se é assim que pronuncia, não vou me arriscar aqui a pronunciar o nome dos atores ali, mas o ator do Luffy, ele é simplesmente fantástico, ele casou demais ali, ele simplesmente, a cara do Luffy, ele tá um pouco mais sério, um pouco mais introspectivo, né, o que deixou ali, que casou ali com talvez trazer o One Piece pro live action, né, para personagens reais, porque assim, eu sou apaixonado pelo Luffy do anime, mas se a gente pegar o Luffy exatamente como ele é no anime e trazer para um personagem real, vai ficar simplesmente horrível e insuportável, né? Já tem gente que não gosta dele no anime, quem dirá trazer aquele Luffy para um personagem real ali. Inclusive, esse é um ponto, essa é uma das minhas críticas, que o ator ele falha justamente quando ele tenta imitar o Luffy do anime, né? Só para dar um exemplo ali, naquele momento que o Luffy ele encontra com a Nami, ele vai dar o chapéu para ela, né? E ele fala que vai ajudar, etc. Num primeiro momento, ok, ele falou assim, eu vou te ajudar, mas aí depois ele vai e insiste, ele fala que vai ajudar ela umas 3 vezes e começa a gritar e levantar os braços, eu vou te ajudar, e aí ficou muito caricato, já tirou bastante ali da minha imersão, e eu fiquei, isso aqui talvez não ficou tão legal assim, né? O ator mirim do Luffy, ele também, infelizmente, ele deixou muito a desejar. Tanto o Luffy como o Shanks, eles tiveram péssimas atuações, né? A carga emocional de quando o Shanks ele dá o chapéu pro Luffy, não tem emoção nenhuma, esvaziaram demais essa cena. Inclusive, esse é um dos principais pontos negativos da série, que toda cena emocionante do anime, assim, com exceção da do Sanji, que nós vamos chegar lá, todas as outras cenas emocionantes, elas estão muito inferiores ao anime, assim, não conseguiu passar carga emocional nenhuma, né? Inclusive você que não conhece a obra original, conta aqui nos comentários se teve alguma cena, algum momento em que você assistindo a série, você se emocionou, você chegou a suar pelos olhos, né? Ou alguma coisa do gênero, assim, mas eu acredito que a carga emocional perdeu muito, né? Agora vamos falar sobre o Zoro. O Zoro eu também já comentei no meu primeiro vídeo, que pra mim ele foi um dos personagens ali que mais perdeu, talvez do bando, ele foi o que menos se destacou, que menos casou ali com o Zoro do anime, ele ficou muito aquém do Zoro original, né? Um dos nossos personagens favoritos ali em One Piece. Ele funciona nos combates, ele funciona ali talvez nos momentos sérios, etc. Mas ao mesmo tempo a parte emocional, a carga emocional dele é zero, simplesmente não funciona, né? Na cena que ele luta com o Mihawk, em que ele promete ali pro Luffy que ele nunca mais vai perder, não passa emoção nenhuma, infelizmente, né? Claro que o enredo ali também não ajudou, né? Toda aquela piada de, ai, como assim você nomeia seus golpes, né? A própria cena em que o Zoro, ele come ali os bolinhos, né? Os onigiris da menininha lá na cena com o Helmepo, ela esvaziou demais ali a carga emocional, tanto que aquela cena ela é icônica no anime e ela vai dar nome ao principal golpe do Zoro, que é o Onigiri. E aí essa cena ela rola no live action, mas ela é totalmente esquecível e ainda fica com essa piada de, ai, eu não nomeio meus golpes. Então, infelizmente não souberam aproveitar o personagem do Zoro ali, talvez ele é um dos mais fracos no bando ali na questão da caracterização. Bom, agora falando também da Nami, né, eu comecei pelos 3 ali que ele já aparece no primeiro episódio. A Nami, ela ficou muito boa, talvez ali o cabelo dela poderia ter sido melhorado, né, mas ela ficou muito boa, ela tá um pouco mais séria do que no anime, mas ainda assim é um negócio que não perde muito, que não incomoda muito ali com a personagem, né? Ela tem um desenvolvimento ali muito bom com o Zoro, a relação dos dois, naquela cena que os dois estão bebendo ali, perguntando um sobre a vida do outro. É muito interessante ter essa dinâmica no anime, ter essa cena em específico, ali é muito bom a dinâmica dela com o restante do grupo. A gente não tem tanta raiva dela
na série quanto a gente tem no começo ali da história, porque no começo de One Piece ela é uma ladra que rouba somente de piratas. E quando o Luffy a convida pro bando num primeiro momento, ela fala, olha, eu não vou entrar no seu bando, mas a gente pode fazer uma parceria aqui. Então você já fica com o pé atrás com ela. E quando chega no momento do Baratie ali, que ela foge com o navio deles para ir ao encontro do Arlong, a gente fica com muita raiva dela, né? Porque ela traiu o Luffy ali. E aí na série eles cortaram isso, eles colocaram uma maneira diferente. Você vê que ela tá tentando se comunicar com alguém o tempo todo, você vê ali que ela quase foi embora, né? Ela chegou a alugar ali um barquinho ali para ir embora pro Arlong, mas você vê que ela volta ali para ver a luta do Zoro, porque ela tá preocupada com o Zoro. Então você vê que tem alguma coisa por trás dela, mas ao mesmo tempo você não consegue odiá-la tanto, né? A única coisa assim que só ficou estranha foi o Arlong ter aceitado numa boa ali, ela não ter ido por vontade própria atrás dele. Ele que foi atrás do Luffy ali por razões, não tem nem comentário aqui, mas aí ela acaba salvando o Luffy, etc, etc. Mas assim, nessa parte aqui em específico, eu esperava que o Arlong meio que, pelo menos, a questionasse, né? Ah, por que você não veio antes? Desde quando que você tá com esse mapa, coisa do gênero. Mas tirando isso, o personagem da Nami, muito boa. É a verdadeira 10/10. Falando um pouco do Bug agora, né? Eu me surpreendi muito com o personagem. Quando eu assisti os primeiros trailers ali, eu confesso que eu já fiquei apavorado, porque eu vi a caracterização dele e falei, meu Deus, estragaram o Bug. Só que também não, foi só um estranhamento ali num primeiro momento, quando ele apareceu no trailer, mas que na série, meu, ele funcionou muito bem. Deixaram o personagem com uma carga ali um pouco mais séria, o que pra mim foi muito positivo, porque o Bug, ele é um personagem importante dentro do universo do One Piece, mas ele é muito irritante. Eu particularmente não gosto dele na história original, né, porque ele é muito chato e muito irritante. Mas na série ele realmente passa tensão, ele passa terror, né? E a transição ali entre os momentos sérios e o humor do personagem, já que ele é um palhaço, ficou simplesmente perfeito. Um dos personagens ali que foi mais bem adaptado, né? Diferente da obra original, mas que pra mim funcionou demais em tela, né? Só o que me incomodou foi na parte da luta, tanto na questão dos efeitos ali envolvendo o poder dele, que realmente é difícil trazer aquilo pra tela, então não tem muito o que reclamar aqui, né? Na verdade fizeram bastante milagre, mas pra mim o anime ele consegue passar um pouco mais de tensão, porque o Bug, quando ele aparece, a gente não sabe qual que é o poder dele, e o Zoro ali, quando ele luta, ele tenta desferir um golpe contra o Bug, o Zoro ele simplesmente corta o Bug no meio, e aí passa aquela sensação violenta, meu Deus, o Zoro acabou de cortar uma pessoa no meio, e a gente acha que a luta já acabou ali, só que de repente a gente vê todos os capangas dele, nenhum deles preocupado, na verdade com um sorrisinho de canto de boca, assim, e aí quando a gente vê o Bug, então ele tem esse poder de simplesmente se separar em diversos pedaços, e ele acaba apunhalando o Zoro pelas costas ali, e passa uma tensão maior. A gente olha assim e fala, meu Deus, né, como que vão vencer esse personagem, já que ele simplesmente se despedaça em vários pedaços, né? A gente fica ali meio mais tenso no anime. Na série, a gente também fica tenso, ele parece bem poderoso na série, mas a resolução da luta ela é muito rápida. Então não dá tempo da gente sentir ali a tensão que o Bug passa, né? Então, para mim, só perdeu um pouco no quesito luta, mas ainda assim, Bug nota 10 também. Agora falando do Usopp, para mim também assim, ele e o Sanji pau a pau ali entre os mais bem adaptados para mim. O Usopp ele ficou perfeito, a caracterização dele ficou muito boa, ele ficou menos chato e medroso e irritante do que na obra original, o que é um ponto muito positivo. Mas por outro lado também a série aqui ela ganha e perde. Ela ganha porque conseguiram deixar o Usopp menos irritante, mas ela perde porque o personagem do Usopp no anime, como que ele funciona? Ele é aquele personagem clássico que todo anime tem, aquele personagem chorão, irritante, que enche o saco e que toda luta quer fugir e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas é justamente esse medo dele que traz um humor muito grande pro personagem, é simplesmente fantástico. Sempre que eles chegam numa ilha nova ou vai ter alguma batalha, alguma coisa, ele fala, meu Deus, eu tenho uma doença aqui que eu não posso entrar naquela ilha. Então, sabe, vamos perder o humor nesse sentido aqui. E também é justamente esse medo todo do personagem que traz ali os seus maiores momentos, que é o de superação desses medos dele.
Então o personagem do Usopp ele sempre fica com medo, sempre fica meio amedrontado, mas é justamente no meio desse medo que ele vence o seu medo e ele dá as famosas mitadas dele. Ele sempre tem atuações ali, lutas e momentos incríveis e inesquecíveis. Não é à toa, né, que atualmente a alcunha dele é God Usopp, né, o Deus Usopp. Tamanhas façanhas que ele consegue realizar assim durante a história. Então a série aqui ela ganha por um lado, mas ela perde pelo outro, né? Eu não gostei tanto do arco dele também, do Kuro, porque pra mim ele foi muito desperdiçado. Era pra ser literalmente o arco dele de entrada no bando, de já mostrar pra que ele veio, dele já ter um desenvolvimento ali, a carga emocional dele, a história dele, sabe, dele ser mentiroso, dele contar ali que piratas estavam chegando ali pra invadir a ilha, e a gente descobre depois que na verdade ele estava mentindo porque ele queria que o pai dele voltasse pra ilha, né, que isso até chega a acontecer, a ser mencionado na série, mas ainda assim, de novo, não alcança ali a carga emocional do anime. E ele simplesmente não tem desenvolvimento nenhum nesse arco do Kuro, né? Então, a entrada dele pro bando ficou muito aquém, simplesmente não rola, não funciona. A entrada dele pro bando ficou tão sem sal, simplesmente não tem motivo para ele entrar no bando, né? A Kaia ali, ela tem mais desenvolvimento do que o próprio personagem do Usopp. O arco do Kuro, de maneira geral, ele é ok, porque pra mim esse mini arco aqui, né, no anime ele é bem chatinho, é bem irritante, embora, claro, vai ter seus momentos icônicos e inesquecíveis, né? O personagem do Django, pelo amor de Deus, ele precisava simplesmente aparecer. A cena em que o Luffy, ele é hipnotizado pelo Django, né? O Django, ele tem esse poder de hipnotizar as pessoas, e o que ele hipnotiza as pessoas acontece com elas. Então ele fala assim, a partir de agora você é mais forte. E a pessoa lá realmente fica incrivelmente mais forte. E quando ele vai hipnotizar o próprio bando ali, pra eles enfrentarem o bando do Luffy, o Luffy, ele tava olhando pro cara hipnotizando o bando dele, e ele também fica hipnotizado. Essa cena é simplesmente fantástica, o humor funciona demais e é muito boa. E então o Django não ter aparecido, ele aparece, acho que num cartaz ali, mas o personagem não ter aparecido, que pena, né? E aqui outro ponto do Kuro é que o que a gente tem momentos icônicos ali do Usopp enfrentando então o bando do Kuro, dele falando assim, olha, eu sempre menti que piratas viriam invadir essa ilha, e essa vez aqui que essa invasão pirata é real, eu vou torná-la mentira, né? Eu vou fazer os aldeões pensarem que foi só uma mentira minha, né? E ele tenta enfrentar ali o bando do Kuro sozinho ali, então é muito bom, né, esse desenvolvimento deles, o Luffy e o Zoro se perdendo ali, onde que é o norte? E a chegada deles também é muito boa. Então, infelizmente, são coisas que a gente perde ali, mas ok, na série não ficou tão ruim pra mim, né? Eu só acho assim que perdeu muito tempo ali desenvolvendo o Zoro, colocaram um flashback do Zoro numa parte tão descolada. Poderiam ter contado ou na parte original do Monas, ou então colocado ali um pouco antes da luta com o Mihawk, ou durante a luta com o Mihawk, mas colocaram ali no meio do arco do Kuro, que simplesmente não faz sentido, com aquela cena dele saindo do poço ali, que é simplesmente horrível. Então aqui pecaram bastante também. E o Kuro em si, ele também aqui perde um pouco, porque o Kuro, ele é um dos primeiros vilões que aparecem e que eles passam um pouco de amedrontamento pra gente que tá assistindo, porque ele mostra assim ser bastante poderoso, e quando a gente vê ele lutando, a gente já fica, rapaz, como que o Luffy vai vencer esse personagem? E ali é claro que na conclusão a gente vê que o Luffy não tá pra brincadeira e que ele é muito forte, né? Esse é um ponto que eu já vou voltar também do Luffy, que deixa bastante a desejar, mas ali a luta então não foi tão épica quanto foi no anime, embora ela foi boa, né? E outra coisa que só me causou bastante estranhamento também no final foi a Kaia. O romance dela com o Usopp não me incomodou, na verdade, eu até gostei, mas o fato de o Merry ter morrido, sabe, o mordomo dela, a ovelhinha, ter morrido, e ela ficar literalmente sozinha, sem ninguém, é uma coisa que me causou muito estranhamento. Você fica até com um pouco de pena dela, e você estranha o Usopp entrar no bando e largar ela lá sozinha. Então, por um lado, você até entende assim, ela gosta dele, quer que o Usopp siga os sonhos, mas ao mesmo tempo os sonhos do Usopp não são tão bem apresentados como é no anime, e saber que a Kaia vai ficar ali sozinha, sem ninguém, enquanto o Usopp abandona, e
sei lá, simplesmente não funciona, né? Eu até ouvi uma piada muito boa que dizem que tá no sangue, na genética do Zop ali, abandonar a pessoa que ele ama, né? Então, fica aqui só a piada, que foi muito boa. O personagem do Mihawk, ele funciona, né? Eu acredito que no anime ele é um pouco mais sério. E na série ele ficou um pouco mais irônico e sarcástico, mas ficou muito bom, ele ficou bem caracterizado, né? A luta dele foi bem boa assim também. Então ele funciona, ele é ok. E agora vamos entrar então no arco Barati, né? Para mim, um dos pontos assim já negativos entrando nesse arco foi a dinâmica entre os cozinheiros, né? A dinâmica entre o Zeff e o Sanji, ela continua muito boa, né? Embora o Zeff às vezes parece extrapolar mais do que ele já extrapola no anime. E a dinâmica entre os cozinheiros ali que é muito boa, é muito engraçada, né? Eles funcionam muito bem. Aqui simplesmente são todos os cozinheiros inesquecíveis ali. Você praticamente só foca no Sanji e no Zeff. E aqui, cara, o que falar? O Zeff foi um dos personagens que eu mais estava com medo de trazerem pro live action. E, cara, ele simplesmente perfeito, impecável. Porque eles trouxeram o personagem exatamente como ele é no anime, com um chapéu gigantesco, uma barba aqui. Mas ainda assim ficou bom quando trouxe pra tela. E eles trouxeram exatamente como estava no anime. O personagem sendo caricato do jeito que é, trouxeram pra live action e ficou perfeito, impecável. O Sanji pra mim é o melhor ali, meu favorito. Ele funciona muito bem, ele tá um pouco mais sério e menos caricato que no anime, né? Até as discussões e a briga dele com o Zoro são menos extravagantes, elas são um pouco mais, um humor mais ácido ali, um entre o outro, tocando e alfinetando um ao outro, mas funcionou bem. O personagem aqui, ele, cara, simplesmente quando ele aparece em tela, a energia dele é tanta que assim, que quando ele aparece em tela você já acha que ele faz parte do bando. Ele casou demais ali com os outros personagens. Essa sincronia dele com o resto do bando é simplesmente perfeita. Mas aqui, de novo, a série ela ganha e ela perde. Ela ganha porque ele praticamente aparece em tela e você já sente que ele já faz parte do bando. Só que por outro lado, ele perde porque a entrada dele pro bando ela é menos emocionante. No sentido da relação dele com o Luffy, porque a gente tem uma das cenas mais icônicas do anime todo, a introdução do Sanji, ele ali chega a encontrar com o Fubari, acho que é esse o nome dele, se eu não me engano, no Barati, e o Fubari ali, ele tenta mostrar pro Sanji que ele é um cara que tem dinheiro, que pode desperdiçar comida e fazer o que quiser, só que o Sanji, ele tem a famosa frase, né, que ele fala assim, mas o dinheiro pode encher a sua barriga, e a gente já entende pouco tempo depois, ali no flashback dele, porque que ele falou isso, e a gente percebe assim como o Sanji, ele valoriza muito essa questão da comida, e a gente vai ter ali um outro momento muito icônico, que é o encontro dele com o Jin, em que o Luffy, e é ali que o Luffy se encanta pelo Sanji, não é só pelo fato dele ser cozinheiro, porque tinha uma série de cozinheiros ali, mas por que o Luffy ele olha justamente pro Sanji? Porque ali entre tantos cozinheiros, o Sanji, ele encontrando uma pessoa faminta, ele não tá preocupado se aquela pessoa tem condições de pagar ou não, ele vê uma pessoa necessitada e ele quer ajudar, e isso também é uma das coisas que o Luffy ele tem um olhar muito bom ali para pessoas boas, né? Então ele olha pro Sanji e a partir daquele momento o Luffy olha e fala, cara, você é meu cozinheiro, e ponto, e acabou, né? Porque o Luffy não tem conversa, ele simplesmente olha pro Sanji e fala, vem, e você não tem mais escolha. E aí também essa energia dele vai trazer um aspecto um pouco mais negativo também, por conta de que nesse arco do Barati, no anime, o Sanji ele fica um pouco receoso ali, você vê que ele não tá com vontade de entrar no bando, e ali naquele mini arco do Don Krieg, que é bem chatinho, ele bem ruinzinho também em muitos aspectos, mas você vê que há um desenvolvimento ali, há o Sanji, o Zeff ali conversando com o Sanji, enquanto o Luffy luta com o Don Krieg, o Zeff ele vai mostrando ele como o Luffy é uma pessoa incrível, como que ele é uma pessoa confiável, como é uma pessoa realmente a se seguir, e a gente vai vendo ali o Sanji criando essa admiração pelo Luffy. Então perder isso daqui também na série é um ponto ali negativo, mas assim, não é nada comparado às questões positivas da introdução do Sanji. Mas ainda assim, o arco do Sanji ele continua sendo um dos mais emocionantes aqui, é o único que realmente traz essa carga emocional, o flashback ali e o momento que ele se despede realmente é muito emocionante, ficou muito bom ali, o Sanji simplesmente tá impecável pra mim, é o meu favorito ali dos que foram adaptados da obra original. O arco dos Homens Peixes ali
Cara, foi um dos que mais me desagradou. A caracterização dos Homens-Peixes é simplesmente horrível. Eu sei que realmente é muito difícil você trazer ali um CGI, uns efeitos práticos ali para os Homens-Peixes, mas eles ficaram simplesmente muito feios. O menos pior ali é o Arlong, né, que ainda traz bastante imponência ali, medo, e ele tem um estilão. Eu vi no inglês, eu não cheguei a ver, eu vi a dublagem nos trailers, vi que ela ficou muito boa, mas eu assisti no original em inglês, né, e eu gostei muito do personagem do Arlong, assim, da imponência dele, da voz dele e tudo mais, da caracterização dele, mas os outros Homens-Peixes ficaram péssimos, horríveis, feios demais, né? Eu vi até alguém comentando que talvez isso foi proposital, né? Porque os Homens-Peixes, eles vão aparecer mais pra frente na obra e você vê que tem todo um preconceito com relação a eles, né? Então eu vi alguém comentando que talvez isso foi proposital pra gente também ter esse estranhamento, pra gente olhar pra eles e também não ter uma visão positiva com relação aos Homens-Peixes, né? Então foi propósito, é um ponto positivo, mas eu particularmente achei eles muito feios. A luta do Arlong ali com o Luffy, ela funciona muito bem, ela é ok. Eu até entendo que ali no Barat, com o Arlong tendo a vantagem ali do mar ali em volta dele, então realmente é compreensível o Luffy ele ter tido mais trabalho, o Luffy ele perder a luta naquele momento, porque o Luffy realmente estava em desvantagem, mas aqui entra um ponto que também foi um dos que mais me pegou na obra, que é o tanto que nerfaram o Luffy. Pelo amor de Deus, o Luffy ter pronunciado ali no final da batalha dele com o Arlong, de que ele fala assim, talvez eu não seja forte o suficiente, talvez eu não consiga te derrotar, mas pelo menos eu posso destruir o prédio. Meu Deus do céu, pra mim ele foi um dos maiores pecados que já fizeram com o personagem do Luffy. O Luffy, ele tá incrivelmente fraco, ele não tem nenhuma luta épica, né, simplesmente parece que o Luffy tá equiparado com o Zop ali em quesito de força. Parece que todos os outros personagens, os Zoro, parece que todos estão mais fortes que ele, né? A cena ali da luta dele com o Arlong, ele simplesmente não tem a mesma motivação que no anime de destruir o quarto da Nami ali. Pra mim, ficou muito aquém. O Luffy, ele deram uma nerfada que me atrapalhou bastante, me incomodou bastante nessa adaptação. Agora, também, outra coisa que me incomodou demais, desculpa aqui só ficar falando mal, mas o arco de Garp foi o pior de todos. Meu Deus do céu, todos os momentos que o Garp apareciam eram ruins e chatos, eram só momentos de barriga. Você vê ele ali jogando xadrez, você vê ele ali, sabe, ai meu Deus do céu, simplesmente é tempo perdido, né? E aqui também é uma das coisas que me incomoda, porque poderia ter desenvolvido mais a história da Nami, do Sanji, né? A história da Nami, inclusive, foi muito rápida também. Ela tem um pouco uma carga emocional ali bacana, ok. Não é uma coisa que vai te fazer chorar horrores, como eu chorei horrores no anime. Mas ela foi muito depressa, né? A morte da mãe dela, tudo ali, é simplesmente muito rápido. E você não consegue se apegar aos personagens ali por conta de toda essa velocidade. E aí, esse desenvolvimento que esses personagens mereciam foi desperdiçado com o arco do Garp, que foi simplesmente detestável. Gente, pra vocês terem uma ideia, o Garp, ele é o Luffy só que da marinha. Pra vocês terem noção, no mangá atualmente, o Garp ele tá lutando ali com os piratas mais fortes daquele universo, e a gente vê que quando o Garp chega, ele tá rindo, ele tá chorando de rir ali, enfrentando os piratas mais fortes dentro daquele universo. E aqui na série, a gente vê ali no momento em que o Mihawk fala que não vai obedecê-lo, ele começa a dar xerife. Meu Deus do céu, eu não tanquei essa cena aqui, e ficou péssima. Como estragaram o personagem do Garp? Me desculpa, o Kobe ele ficou bem caracterizado, mas também foi um personagem mal aproveitado. Pra mim, tentaram dar um desenvolvimento pra ele ali, mas ficou muito ruim. Aquela cara de choro dele o tempo todo ali. Nossa, que coisa mais irritante. O Helmepo também ficou muito bem caracterizado, ele ficou tão irritante como na obra original, né? Na verdade o Kobe e o Helmepo são bem irritantes. No início a série acertou que os dois são muito irritantes, mas o Kobe de uma maneira errada, né? Mas o Helmepo funcionou demais. Embora assim, gente, que diálogo foi aquele do Helmepo com o Kobe, quando ele tá explicando sobre o Shichibukai, se eu não me engano, e aí o Helmepo fala assim, você não conhece o mundo real, e aí tipo, essa fala poderia ter vindo de qualquer personagem, menos do Helmepo, que é um filho do papai, que com certeza não conhece o mundo real, né? Você pode até tentar passar um pano, mas o pai dele era da marinha, então ele tem conhecimento disso. Tá, tudo bem, mas ele era um mimadinho, uma almofadinha,
ali que ele sim conhece de que é o mundo real, pelo amor de Deus. Né? E aí, em geral, de novo, todas as aparições do Garp foram péssimas. Eu sei que tentaram criar ali uma tensão ali de sempre ter alguém por perto do Luffy, perseguindo o Luffy, etc, né? Algo parecido com o Mr. X ali no Resident Evil 2. E, né, fica a dica aqui pra quem não jogou, que tem sempre alguém te perseguindo ali, passa uma tensão, mas na série simplesmente não funciona, isso é chato e irritante mesmo. Foi um arco totalmente desperdiçado pra mim. A conclusão foi ok, mas tirando isso, foi simplesmente tempo perdido. E aí outra coisa que deixou muito a desejar também foi a população ali em todos os arcos que aconteceram. Porque por mais que muitas vezes a vida deles estava em risco, por mais que eles estivessem sendo escravizados, e o Luffy sendo aquele que, inclusive uma aplicação teológica aqui, o Luffy é aquele que onde ele passa, ele traz a libertação dos povos, né? Mas ainda assim a gente não vê a gratidão daqueles personagens, né? Parece um bando de figurino vazio que só tá ali para preencher um espaço, né? Muitos chegaram a compará-los até mesmo a NPCs ali, porque não esboçaram sentimento nenhum, emoção nenhuma. Só para dar um exemplo aqui no final da série, da primeira temporada, em que o Luffy ele simplesmente acabou ali com uma opressão de mais de 10 anos do Arlong com aquela população. Eles vendo a marinha corrupta, que viu de perto o que o Arlong fez, e não mexeram um dedo para se opor ao Arlong. E aí quando o Luffy vence o Arlong, finalmente liberta aquela vila, e o Garp ele começa a lutar com o Luffy, todo mundo fica olhando de braço cruzado. Gente, simplesmente isso aqui não funciona. No mínimo, tá? Eles ficaram com medo de tomar um tapa na orelha, tudo bem, mas sabe, no mínimo xinga, fala, vocês não fizeram nada, vocês não estavam aqui quando a gente precisou. No mínimo, uma fala, um grito de um personagem no fundo, qualquer coisa. Gente, só pra comparar com um arco bem mais pra frente também no anime, em que o Luffy acontece a mesma coisa, ele liberta ali uma vila que também tá há décadas ali sobre a opressão de um dos Shichibukais. E ali numa cena muito icônica, quando o Luffy ele tá saindo da vila, tem um almirante que ele é cego e que ele é um dos mais fortes dentro daquele universo, e ele vai tentar derrotar o Luffy ali, só que a população ela simplesmente se coloca na frente, né? Eles bolam ali todo um esquema, fingem que na verdade eles que querem destruir o Luffy, porque o Luffy é pirata, querem expulsar os piratas da vila e tudo. Então todo mundo corre ali atrás do Luffy, e o Luffy finge que tá fugindo deles, mas como esse personagem é cego, ele tem um negócio que ele consegue ler a aura das pessoas, então ele vê que tá todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, e que na verdade eles não estão perseguindo o Luffy coisa nenhuma, mas que eles estão ali entrando na frente daquele almirante da marinha para que ele não consiga fazer nada contra o Luffy. E a cena, inclusive, ela é muito emocionante, ela é bem emocionante, essa cena, em que o próprio almirante ele reconhece ali as falhas da marinha, como ela tem deixado a desejar em realmente libertar povos ali que estão oprimidos ali por os piratas, etc. Então esse era o tipo de coisa que eu esperava daqueles personagens ali, mas que não teve, eles ficaram simplesmente parados ali, parecendo estátua. Então isso foi uma coisa também que perdeu demais, que me incomodou demais. Comentando aqui sobre agora a polêmica racial envolvendo o Arlong, né? O que acontece? Não é segredo para ninguém que os Homens-Peixes dentro do universo de One Piece, eles são uma representação dos negros na vida real. Tem todo o quesito ali da escravidão, de como eles são maltratados, de como eles sofrem preconceito e etc. Só que aqui, num primeiro momento, quando o Arlong ele aparece, ele é um vilão. Ele é aquele famoso oprimido que se torna o opressor. E a gente, é claro, só vai ver a história dele bem mais pra frente, mas aqui ele aparece basicamente como vilão e ponto, e acabou. Né, e não é muito desenvolvido essa questão racial aqui, embora, né, o live action ainda deixou mais evidente realmente essa representação dos homens-peixe com os negros. Né? E aí tem muita gente que começou a criticar a série por conta disso, porque ali os negros foram mal representados como vilões e etc. Né? Inclusive eu vi uma pessoa comentando assim, de que né, por mais que o autor ele vá desenvolver esse tema mais pra frente na obra, ainda assim aqui ele errou, aqui ele falhou, porque ele deveria ter desenvolvido o tema aqui, e ele só foi fazer isso lá pra frente. Quer dizer então que ele teve ali um arco de redenção, ele teve um desenvolvimento dele ao longo dos anos, mas ainda assim aqui ele errou. E aí o que me incomoda nessa fala é porque, cara,
O autor, ele faz o que ele quiser, ele representa o que ele quiser e ele desenvolve ali os temas quando ele quer. Ele não é obrigado, ele pode trazer ali temas ali complexos como escravidão, coisas do gênero, deixar presente ali na obra, mas não desenvolver aquele assunto e tá tudo bem, é opção do autor. Nem sempre o autor ele precisa trazer algum assunto polêmico e aprofundar e desenvolver e trazer uma discussão em torno daquilo. Ele não é obrigado a nada e a série não vai ser ruim. O criador ele não vai ter errado só porque ele não quis desenvolver aquele tema. É a opinião dele, né? Quem somos nós para falar se o autor ele errou ou não? Ele pode ter errado, é claro que ele pode ter errado. O One Piece ele tem diversos defeitos ali internos ali dentro do próprio universo ali, de deixar de aproveitar ali características dos próprios personagens que foram apresentados, né? O One Piece não é isento de erros, mas ainda assim o autor ele pode muito bem fazer o que quiser quando ele bem entender. E ele não é obrigado a ficar desenvolvendo assuntos polêmicos só para agradar aqui um aspecto político, um lado político ou não. Ele faz o que quiser. Então, mas enfim, novamente voltando, por mais que eu tenha falado tudo isso, descascado horrores, a série ela funciona muito bem, eu gostei bastante da série, né? Espero que você tenha assistido a série, espero que você tenha gostado, e caso você tenha se interessado pela obra original, eu te aconselho a começar pelo arco da Nami, né? Esse da Vila Kokoyashi. Vai pro anime, tem no site do One Piece X, tem um episódio especial, o episódio especial da Nami, que é um arco resumido ali num filme de 1h30, se eu não me engano, e que simplesmente é um dos meus arcos favoritos, né, na história. Assiste aquilo, se você não ficar com vontade de continuar assistindo a obra original depois daquilo, então você pode desistir mesmo, porque é muito bom esse arco, e eu falo pra você que não conhece a obra original. One Piece hoje tem mais de 1000 episódios, mas a série ela não fica cansativa, ela não fica chata, ela consegue continuar cada vez melhor, por incrível que pareça. E não é à toa que One Piece é a minha obra, é meu anime favorito de longe, marcou minha infância, marcou muito de quem eu sou hoje, né? A formação de caráter, etc, os valores que foram ensinados ali, tudo. Então One Piece é muito importante para mim e eu fico muito feliz mesmo com todo esse sucesso que a série tenha alcançado, assim, fico feliz mesmo. E deixo aqui meu incentivo para você ir assistir a obra original. Então você também que é fã de One Piece, que conhece a obra original, deixa aqui nos comentários também um incentivo para aqueles que assistiram a série, mas que não conhecem o anime. Deixa aqui nos comentários um incentivo para eles, o motivo para eles irem para a obra original, e vamos continuar aí trocando essa ideia e agora aguardando a segunda temporada que já foi oficialmente anunciada, né? Então é isso, essa foi a minha análise, esse foi o meu saldo final. Fiquem com Deus e até a próxima. Coming with me, right?